Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós estamos aqui para mais um devocional diário e o assunto de hoje é sobre ser um homem tolo ou ser um homem sábio. Eu sou Isabel Lima, para quem não me conhece ainda, e meu propósito aqui é influenciar, é incentivar as pessoas a terem um momento diário com Deus. E vou ler aqui um pouco da palavra de Deus para a gente que possamos refletir. Na palavra aqui, Jesus estava no sermão da montanha e ele falou muitas coisas para as pessoas. Depois que ele falou tudo aquilo muitas instruções de vida, aí ele fala que Mateus 7, 24. Fala assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém. Pois é, então Jesus está falando aqui que não adianta nada todo dia nós estarmos aqui estudando a palavra, igualmente aqueles que estavam lá ouvindo Jesus, se nós não estivermos com o nosso coração aberto, né, para ser transformado. Se o meu coração não estiver disposto a ser transformado pela palavra, então eu estou perdendo meu tempo. E eu estou sendo uma pessoa tola. Porque eu estou só aprendendo. Na verdade, eu estou só ouvindo, né? Só ouvindo. Porque a aprendizagem é quando eu pratico, né? Então, eu estou ouvindo a palavra de Deus todo dia. Tudo que nós temos estudado aqui, sobre ser exemplo, sobre ser luz, sobre ser várias coisas, sobre ser transformado. Mas se eu não for de fato transformado, se essa palavra não está fazendo diferença na minha vida, então ele está falando que eu sou uma pessoa tola. Eu estou construindo a minha casa sobre areia, porque não estou fundamentando ela em Jesus, nos ensinamentos de Jesus. Agora, por outro lado, ele diz que aquele homem que ouve, ou pode ser a mulher, né? Nosso caso, que ouve a palavra de Deus e que pratica, essa pessoa é uma pessoa sábia. Essa pessoa, ele está edificando a sua casa sobre a rocha. Em Lucas, né, ele diz assim, Lucas, ele narra assim, dizendo que este homem que vai edificar essa casa na rocha, ele vai cavar bem fundo, fazer o alicerce, né, e fazer sobre pedras lá aquela casa. Então ele teve bastante cuidado na edificação, para ela não desmoronar. E veio ventos, correram rios, né, a tempestade bateu com força contra aquela casa. Ela não desmoronou. Então, essa casa é a minha vida, é a sua vida, né? A gente às vezes só ouve a palavra e quando vem o momento de tempestade, quando vem o momento que a gente precisa da palavra, precisa de estar alicerçado,
nesse momento você começa a descobrir que você não está firme, que você não está firmado na rocha, porque a sua casa começa a balançar, começa a ceder. Então você começa a pensar onde eu errei, né? O que foi que eu fiz de errado para que não desse certo. É assim que acontece. Muitas vezes nós somos assim. Então, essa palavra de hoje é para a gente refletir como está andando o nosso entendimento, como está andando nossa aprendizagem. Nós temos aplicado na nossa vida o que nós temos aprendido. Você tem aplicado na sua vida o que você está aprendendo quando você ouve, quando você vê a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, vê a palavra de Deus. Você está de fato aplicando na sua vida ou você está simplesmente acumulando conhecimento, né? Também lá ele falou para aquelas pessoas assim, que naquele dia, que é o grande dia, né? O dia do julgamento final. Ele disse que naquele dia muitos dirão assim: Senhor, mas em teu nome nós não profetizamos, em teu nome nós não expelimos demônio, em teu nome nós não fizemos maravilhas. E ele vai dizer: eu não vos conheço, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade, o pecado. Muitas vezes nós pensamos que as pessoas, por falarem a palavra de Deus, elas são aquilo que elas falam. Mas segundo nós estamos vendo aqui na palavra, não é assim. Porque ele está dizendo que naquele dia tem pessoas que estarão lá, pessoas que expeliram demônios, pessoas que fizeram milagres, pessoas que fizeram maravilhas, e você viu e você ficou: nossa, que pessoa, esse é o homem de Deus, essa é a mulher de Deus, está fazendo milagres. E ele está falando: não, você tem que olhar para a vida da pessoa. São os frutos, né? Que ele diz, os frutos é que mostram quem é a árvore. Os frutos é a vida da pessoa, não é o fato de eu estar aqui falando, todo dia divulgando a palavra de Deus. Muita gente fala da palavra de Deus, mas ele não pratica nada do que fala. Não pratica nada do que fala, não vive nada do que fala. Essa pessoa, ela está se enganando. Tiago diz assim, que, deixa eu ver aqui Tiago, rapidinho. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos com falso discurso. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e se foi, e logo se esqueceu de como era. Então, ele está falando aqui que a pessoa está se enganando. Enganando esta pessoa, se enganando e está enganado a pessoa que pensa que por falar a palavra de Deus, por estar ouvindo também todo dia, ela está servindo a Deus. Não. Ele diz que serve a Deus que, né? Aquele que está praticando. Aquele que não está praticando, ele está se enganando. Preste atenção. Olha para a sua vida. Será que você não está se enganando? Só ouvindo a palavra e não praticando? Então, cada vez que nós formos ler a palavra de Deus, nós devemos pedir para Deus a ajuda, né? Porque para nós é impossível
seguirmos à risca a palavra de Deus. Mas Jesus disse o quê? Sem mim, né, nada podeis fazer, mas para Ele, mas com Ele, todas as coisas são possíveis. É possível eu ser obediente, é possível que eu seja uma pessoa melhor, é possível que eu seja transformado, que o meu coração se torne um coração mais perdoador, mais bondoso. Se eu pedir ajuda para Jesus, Ele diz que se eu pedir, Ele dá. Bater na porta e ela vai o quê? Se abrir. Pedir e dá-se-vos a, né? Então vamos pedir para o Senhor isso. Pedir para o Senhor que Ele nos ajude a praticar essa palavra que nós temos todos os dias ouvido. Vamos orar e pedir a Deus. Você pode pedir a Deus aí você mesmo. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que está no céu, nós te damos graças por tão grande amor que o Senhor tem derramado sobre nós. Agora, Senhor, nós te pedimos que o Senhor Deus torne possível a nossa obediência a Ti. Torne possível que nós tenhamos um coração transformado mediante a leitura da Tua Palavra, mediante estarmos todo dia refletindo, que ela venha fazer diferença na nossa vida, que ela possa transformar as nossas atitudes, que ela possa transformar o nosso coração, que nós deixemos o nosso egoísmo, a nossa arrogância, a nossa autodependência, pois nós ficamos sobre um pedestal, e a Tua Palavra diz que nós temos que ser humildes para ser exaltados. Senhor, traz essa humildade no nosso coração, essa dependência de Ti, transforma o nosso viver, Senhor, pois nós precisamos de Ti para que todas essas coisas sejam possíveis. Pois nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe mais esse dia. Não esquece, se inscreve, curte, compartilha, para que essa palavra alcance mais pessoas, mais de nossas irmãs que estão precisando. Bom dia.